Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Notícia um dos maiores compositores do Brasil, José Wilson Martins. José Wilson é de Conselheiro Pena, do estado de Minas Gerais, e está de namoro novo, né? Alguém amarrou o coração dele e trouxe ele para a Iuna, e a gente está tendo a honra de receber aqui. Boa tarde, Zé. Boa Prazer tarde, receber você aqui no nosso estúdio. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, contar minha história, e é uma honra também poder estar com vocês e dividindo, né, esse espaço com você. Muito obrigado. Ô Zé, com que idade você conheceu o Fernando Mendes e começou a escrever música com ele? Olha, o Fernando Mendes, nós praticamente crescemos juntos. Em Conselheiro Pena, eu ganhei um violão com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. Inclusive, esse violão hoje está no Museu de Conselheiro Pena, que muitas das nossas canções foram escritas com ele, foram feitas com ele. E o Fernando Mendes, então, nós formamos uma banda, nós aprendemos juntos e formamos uma banda, tocamos, não é? No Blue Boys, que era o nome da banda, Blue Boys. E então a nossa amizade, o nosso conhecimento vem lá da infância mesmo. E até hoje, ainda essa semana eu estive com ele. Anteontem eu jantei com ele. Certo. O Fernando, ele foi auge, né, da televisão nos anos 80, sim, 90, sim, né? Sim. Vocês fizeram muita música e ele cantou muito, né? Eu estava olhando a relação das suas composições, naquela faixa antiga do LP, dá para fazer uns 3 discos, né, Zé? Temos sim. Temos uma história bem bonita e temos... Porque eu morava dentro da casa do Fernando Mendes, porque nós somos de Conselheiro Pena, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para dentro da casa do Fernando Mendes para nós compormos, para escrevermos. Então, a gente fez muita música. E, graças a Deus, algumas delas foram sucessos e conquistamos o Brasil. E como é que você chegou no Benito de Paula? O Benito gravou uma música sua, rapaz. O Benito é um grande amigo. O Benito é um grande amigo, não é? Todas as vezes que a gente está em São Paulo, que vai acontecer um show, uma coisa assim, ele aparece e nos dá apoio. O Benito é um grande amigo. Eu gosto muito dele. Uma coisa que me intriga, Zé, me intriga muito. O que aconteceu que do ano 2000 para cá, você não está vendo coisa nova, parece que as pessoas pararam de ter inspiração para compor? O que está acontecendo que hoje o pessoal está tendo que reviver as músicas dos anos 70, 80, porque não tem composição nova hoje que ganha mercado? O que está acontecendo? Na verdade, a música teve uma nova direção. Não é? Antes a gente tinha samba-canção, boleros e tal, e sambas. E, de repente, a partir do ano 2000, como você bem citou, começou a ter um novo grupo de composições, com composições diferentes e com estilos diferentes, não é? E que conquistaram também o seu espaço, não é? Mas a nossa música está sempre aí é música, não é? É música. Para quem viveu aquele momento, não esquece, né? Não. Você tem uma relação próxima de amizade, de trabalho com o Silvio Brito. Isso começou quando? É um irmão que eu tenho que já fazem 40, quase 50 anos. 50 anos? Sim. Nós nos conhecemos e na família dele, eu sou da família. A minha mãe o tinha como filho e a mãe dele me tinha como filho. Esse é o meu relacionamento com o Silvio Brito. O Silvio é da região de Minas também? Ele é de Varginha. Silvio, né? É de Varginha. É próximo, Varginha de Conselheiro Pena? Não. Né? Eu o conheci por causa da música em São Paulo. E aí nasceu essa amizade e esse carinho. E até hoje, você viu, ele acabou de me ligar, não é? Porque nós precisamos ir a Varginha, porque temos muitos amigos e a família dele também me considera como da família. Esse é o Silvio Brito. Tá certo. O Silvio Brito, ele tem programa de rádio, televisão? Televisão, né? Sim, ele participa de alguns programas de rádio, às vezes temporários, mas ele tem um programa na Rede Vida, né? Silvio Brito em Família. Ele é muito religioso, né? Ele é uma pessoa bem religiosa e bem centrada.
no trabalho dele. Você, além de escrever, de compor, você canta também? Não, olha, eu canto a minha música assim para mostrar. Não é assim o Para o meu show grande. você não vai? Não, às vezes eu participo, mas não é. Não, eu não gosto. Você Eu toca não o que de gosto. instrumento? Violão. Violão. Sim, é o instrumento que eu uso para fazer minhas composições. Aham, tá certo. Vamos voltar lá atrás. Você falou que com 17 anos, né? Você começou a compor? Sim, na verdade, a minha primeira música mesmo deve ter sido com 13 anos, por aí, mas não foi gravada. Depois, já com 20 anos, é que eu fiz meu primeiro sucesso. De todo esse sucesso seu com o Fernando Mendes, qual a música que mais tocou, que mais vendeu disco? Puxa, nós temos Cadeira de Rodas, aquela menina em sua cadeira de rodas. Temos Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Isso a nível de Brasil, porque depois, a nível de região, a gente tem Ontem, Hoje e Amanhã, que foi bem rodada no Brasil também na época. Tem Bem Feito, tem Quando o Sol... Tem algumas, sabe? Mas Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Isso. É um grande sucesso, né? Sim. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer foi inclusive para o filme Lisbela e o Prisioneiro, é o tema, né, do filme. E depois em novelas também, ela foi muito bem usada tanto na Globo como na Record. E depois mas são muitas regravações. E é uma curiosidade com a música Você Não Me Ensinou a Esquecer, que quando se vai fazer uma versão de uma música para uma outra língua, precisa se obedecer à ideia original do autor. Só que as palavras são bem diferentes, apesar dos sentimentos ser o mesmo, a forma de expressar é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Aí eu recebo o órgão que me representa no Brasil, que é a Sony Music, eu sou compositor da Sony Music, e recebo um e-mail de que um cantor de Israel se interessou em fazer uma versão da minha música. E aí ele me mandou em hebraico para ver se eu concordava, porque ele teve que fazer alguma alteração na letra. Tem que adequar, né? Pois é, mas ele me mandou em hebraico. Eu não precisei de 5 segundos para falar que estava ótimo. Bem em hebraico, né? Na língua hebraica não tinha como... Tá certo. E graças a Deus foi gravada e está muito bem por lá também. Israel. Lá em Israel. Um cantor israelita. Interessante. Em Israel também. Zé, hoje você está envolvido em algum projeto cultural? O que você está fazendo? Você Sim. é uma pessoa que você não para, né? Não. A informação que a gente tem é que você é 24 horas promovendo, fazendo uma coisa. O que você está desenvolvendo atualmente? Nesse momento, eu tenho um projeto cultural chamado Cantando a Nossa História, que é onde eu reúno personagens da história do Brasil, tipo Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, sobre a escravidão e alguns outros temas, né? Araribóia, sobre o Araribóia também, eu tenho escrito sobre o Araribóia, que é Cantando a Nossa História, não é? E uma coisa interessante sobre o projeto cultural que me despertou isso. A gente fala muito sobre o pau-brasil, não é? E a pergunta é, por que o nome desse país que nós nascemos é Brasil? De onde surgiu? E muitas das vezes nós começamos a partir do pau-brasil. Ok, é válido. Mas antes de existir o pau-brasil, que é a nossa língua em português, aqui só tinha índio. E a árvore já existia. E o índio a chama de Ibirapitanga até hoje. É Ibirapitanga o nome do pau-brasil, lá na língua tupi-guarani. Então surgiu uma necessidade de fazer uma pesquisa. Por que é que nós chamamos Brasil hoje essa nação? E aí tem algumas
alguns historiadores, né, que rebuscaram lá suas histórias e para dar o nome a Ibirapitanga, que é a árvore do índio, né, a Brasil. Mas, na verdade, apesar de... Uma das palavras vem do celta, que é barquino. Alguns historiadores acreditam que o nome Brasil vem de barquino, mas eu acho meio distante para transliterar e chegar a Brasil. Mas já é minha opinião, tá bem? Depois nós temos a palavra brass, que é uma palavra alemã, que não é? Mas o alemão não tinha nada a ver com a nossa árvore. Então, eu desconsiderei isso. Depois nós temos o povo... É um fato curioso. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui na nossa região, nós precisamos compreender uma coisa interessante. Ele estava indo para a Índia, tá certo? E quando a gente estuda a história, ele estava indo à Índia para buscar temperos, iguarias e tinta. E, de repente, ele chegou na nossa orla. Não é? O vento, sei lá como que aconteceu com ele, mas ele abordou aqui. E com ele veio um dos tradutores dele, chamava Borba Vasco, qualquer coisa assim, que era israelita. E ele, quando ele viu essa madeira, a Ibirapitanga, por ser uma madeira dura, ele chamou de barzel. Barzel. Não é? E depois, hoje é um outro fato interessante, nós temos a Ilha Fernão de Noronha, tá certo? A Ilha Fernão de Noronha, na verdade é Fernão de Loronha, porque o rei de Portugal na época, o Fernão de Noronha foi o primeiro exportador da madeira, do pau-barzel. Pau-barzel, que o judeu chamava de pau-barzel. Ele foi o primeiro. 3 anos depois, de 1503, 1504, o Fernão de Noronha já estava aqui na nossa região exportando árvore. Aí, então, essa ilha Fernão de Noronha que nós temos hoje foi um presente do rei de Portugal da época ao Fernão de Noronha por ter sido o primeiro explorador da madeira e exportador da madeira. E por que deixaram acabar o pau-brasil no país? Há muita exploração, né? Porque naquela época o comércio era muito em cima de navios, né? De balsas, e o pau-brasil, por ser uma madeira muito dura, foi provado que ela era mais apropriado para não apodrecer tão facilmente no mar. Então, aí exploraram. Ainda hoje, quando você vai à França e Espanha, você encontra vestígios do pau-brasil lá naqueles castelos. Então, o pau-brasil servia para madeira de construção. De construção. E de tinta também. Isso. Na verdade, é o que me chamou a atenção. Se eles estavam indo à Índia buscar tinta, né? Um dos elementos que eles buscariam lá, um dos produtos era tinta. Eu acredito que quando eles viram o nosso índio todo pintado, falou, onde é que você arrumou essa tinta, né? Uhum. Aí, foi dessa árvore. Ok, quando foram ver a árvore é muito dura, ainda fornecia tinta. Eu estive agora recentemente na Itália, o único ou maior laboratório de pesquisa sobre a biodiversidade, lá em Castelluccio Superiore, entendeu? Uhum. E lá tem uma sala enorme com todo tipo de madeira, pedacinho de madeira assim, entendeu? E eu fui olhando um por um, rapaz, realmente no Mediterrâneo não tem o pau-brasil, entendeu? Não. Então o pau-brasil é uma espécie única do Brasil, né? Nossa, exatamente. Nossa, aqui, entendeu? Interessante. É nosso. Tem muita coisa de lá que também tem aqui, né? Mas o pau-brasil não, o pau-brasil é só daqui mesmo. É bem nosso. Agora, a gente vê algumas universidades, em alguns lugares, alguém plantando uma árvorezinha de pau-brasil para poder mostrar para as pessoas, né? Sim, será que isso, no futuro, essa madeira vai voltar a ser vai ser plantada para mercado? Não, eu acredito que talvez para o mercado ela já não volta mais,
Porque hoje, como você disse, eu moro nos Estados Unidos já há algum tempo, e lá as construções até então são feitas de madeira. Só que há um novo produto que eles chamam de steel frame, que é armação em aço. Eles descobriram o aço como forma de construção e grandes edifícios, então a madeira deve ser uma árvore que demora muitos anos para se formar, exatamente. Né? Não é como o eucalipto, o pino, exatamente, né? Que com 10, 12 anos é madeira pronta. Exatamente. Mas voltando ao projeto, esse projeto é para gerar uma longa-metragem, é para escrever uma história na área da literatura? O que você pretende com isso? Foi aprovado, inclusive, já pela Lei Rouanet, também já foi pedido lá, porque a ideia é despertar no nosso jovem conhecer a nossa história e incentivá-lo a fazer novas pesquisas. Tudo que eu falo ali é apenas uma introdução do que somos, não é? E para que eles tenham a oportunidade de rebuscarem melhor e descobrirem novas coisas para a gente, né? A respeito de Dom Pedro, não é? A ideia é essa, a ideia do projeto é essa, é criar um incentivo, criar um despertar no mundo jovem, porque hoje nós estamos já não se tem mais tempo, 1 milhão de informação por dia que você não tem como mais processar. Fica difícil, né? Não consegue, difícil, exatamente. Não consegue nem acessar tanta informação que é um momento. E eu acredito que através da música eu posso despertar isso, sabe? Agora, como é que é essa história que você se alterna Brasil, Estados Unidos, entendeu? Uma parte do tempo aqui, lá, o que você faz nos Estados Unidos? Hoje visito netos e filhos, não é? Que eu tenho filhos lá e tenho netos lá e tenho filhos aqui e tenho netos aqui. Então, a minha vida é dividida bem mesmo, dividida, né? Entre filhos e netos. E lá você não faz nada assim, além de paparicar os netos. Não mais, porque a minha principal ocupação é música. É. Eu tenho um projeto em inglês, entende? E eu produzo lá. Isso né? também. Então, a música, então, é a minha Alguma composição dessa sua é tocada lá nos Estados Unidos? Sim. Em português, não. Mas em inglês, sim. Sim. Eu tenho uma música chamada I'm Still Learning to Love, não é? Que é tocada em quase 100 países. E lá o mercado de música é igual aqui no Brasil? Show para todo lado, e festa final de semana, todo final de semana tem festa, lá tem isso também? Tem. Na verdade, eles não têm muitas festas, mas eles têm muitas casas. Por ser um país, a maior parte do tempo, frio, então eles precisaram criar estratégias, né, de casas fechadas. Casa fechada, né? Mas tem muita onde eles se divertirem. E o americano, ele gosta disso ou é só os gringos que vão para os shows? No americano, eles têm muito valor, sabe? Eles dão muito valor à música. Dão, né? E nesse aspecto, eles são assim, eu os admiro. Porque lá você ainda ouve um Duke Ellington, você ouve um Elvis Presley, um John Mathis, você ouve eles não deixam os seus valores morrer, não. Eles preservam isso. É uma coisa que eu lamento muito no Brasil, que o nosso artista ele é quase que descartável, não é? Nós já tivemos Altemar Dutra, Nelson Ned, Nelson Gonçalves, e você quase não se ouve falar deles, porque a música foi ganhando outras dimensões e outros ritmos e outros estilos, e essas pessoas foram abandonadas, tá bem? E lá não. Lá não. Dão valor. Lá eles têm valor. Quando o Elvis Presley adaptou It's No Never com Solemio, esperava fazer tanto sucesso? Possivelmente não.
Não é porque ele tem tantas outras músicas, não é? Possivelmente não. E o mundo musical é uma coisa interessante. Você vê, a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Ela não era a música principal do LP, que naquela época a gente tinha um LP. Ela era a terceira faixa, porque a música que a gravadora, na época, a Odeon, acreditava era outra. Mas o povo destacou, e o povo puxou, e o povo levou, e está aí até hoje. Então, possivelmente, o Elvis Presley gravou como uma sugestão de inovação, não é? E teve outras músicas, e essa se destacou também como, né, a maioria das músicas. É bem... Zé, as bandas famosas, a gente vê a história do Queen, do Scorpions, esses caras levaram muitos anos para conseguir fazer sucesso. Fernando Mendes e o Silvio Brito também teve esse problema aqui no Brasil? Sim, sim. E é uma coisa interessante, né? O que é o sucesso. O Silvio Brito, ele gravou aquela música Para o Mundo que Eu Quero Descer. Mas, depois de um ano, nada. Ele foi para os Estados Unidos. Ele esteve nos Estados Unidos trabalhando lá com a maioria das pessoas que vão para lá. E aí, de repente, ele é chamado e falou, olha, sua música começou a se destacar. Aí ele voltou e aí pronto, aí foi uma rampa, não é? E o Fernando Mendes, da mesma forma. E isso eu gosto de contar isso porque nós somos muito agradecidos ao Luiz Gonzaga. Antigamente havia um programa chamado, creio que Barros de Alencar, e o artista que estava fazendo o lançamento, se tocasse no Barros de Alencar, tocava no Brasil em todo, porque era ele quem determinava o que as outras rádios iam tocar, porque ele só levava os artistas de peso. E então a gravadora mandou o Fernando Mendes para lá com o primeiro CD, que foi A Desconhecida. E é interessante que na segunda-feira, e o artista tinha uma semana para tocar. Se não tocasse, iria outro artista, tipo Zé Augusto, não é? Porque a gente era da mesma gravadora. Aí o Fernando Mendes foi na segunda-feira, e na segunda-feira o artista que era o convidado apareceu. Aí o Fernando Mendes foi na terça-feira com seu disquinho, né? E aí veio o Odair José na época, veio o Evaldo Braga na época, e vieram os artistas que eram os convidados da semana, foram aparecendo. Aí era sexta-feira, era o último dia da nossa chance. E o programa começava às 6 horas da tarde. Deu 5h55 e o convidado não apareceu. Aí o assistente do Barros falou, olha, Fernando, se prepara que hoje é o seu dia. Né? E o Fernando todo satisfeito, entra o convidado. Quem era? Luiz Gonzaga. E quando o Luiz Gonzaga sentou para esperar, então, né, na antessala, para esperar ser chamado, por acaso o Fernando com o disquinho na mão, como é que falava? Não era CD, era o compacto. Compacto. Do compacto. Aí o Luiz Gonzaga viu, você canta assim, sim, seu Luiz. Aí ele pegou o disco, olha, A Desconhecida pois a semana passada eu comprei 2 discos seus para dar de presente. E aí o Fernando Mendes ele falou, você vai entrar comigo. E botou o Fernando Mendes na frente para entrar, quando nós estamos aqui. E ele falou com o Barros, se você for tocar 2 músicas minhas, é uma minha e outra desse menino. Se você for tocar só uma música minha, você vai tocar desse menino, porque eu já sou o Luiz Gonzaga, não me esqueço disso. Eu já sou o Luiz Gonzaga. É claro que Luiz Gonzaga, você ia dizer, não, seu Luiz, tá certo, toco as 2, toco as 3, não é? E assim nós começamos. Pronto, aí foi sucesso no Brasil inteiro. Graças ao Luiz Gonzaga. A gente é muito agradecido a ele. Que bom, né? Muito agradecido. É o maior ícone da música nordestina. Da música Brasil, nordestina, né? exatamente. E ele tinha sabe, ele tinha essa bondade. Sabe, né? essa bondade. É. Ele tinha isso Não com as fazia pessoas. questão das coisas, né? Não. E por isso fluía tão bem, né?
Ele, o Dominguinho, são pessoas maravilhosas, sabe? De uma bondade enorme, de olhar para quem está começando e falar, me acompanha, vamos junto, né? E a relação de vocês com o Roberto Carlos, com outros cantores famosos? Olha, alguns são amigos, alguns são muito amigos, né? A gente frequenta as casas. O Roberto é mais difícil. O Roberto, eu já estive com ele, não é? Em algumas vezes, mas é difícil criar um laço. É muito difícil, muito difícil. Conheço, mas não posso chamar de amigo, de colega, não. O Fernando Mendes faz show ainda? Não. O Fernando está na fazenda. Ele tem uma fazenda muito bonita em Conselheiro Pena. E depois ele tem um filho, ele resolveu ter um filho que hoje está com 7 anos. Né? Então, ele resolveu se dedicar ao filho, aproveitar o filho. Então, ele... Não. Ô, Zé, você tem mais alguma informação assim, que você gostaria de falar sobre a sua vida como artista ou como cidadão, que você vem sempre desempenhando coisas diferentes? O que mais você faz da vida? Sim, para além do projeto, né, eu produzo também alguns artistas. Nesse momento, eu tenho produzido a Miriam Silva, uma cantora raiz, que a gente chama né, do estilo raiz, e estamos já no 3º disco. E o último agora é Miriam Silva canta Fernando Mendes. Nós reunimos algumas músicas do Fernando Mendes por um sucesso, e ela, então, é quem está representando o Fernando Mendes no mundo musical. Depois eu tenho outros projetos, tenho um outro cantor chamado Riba Seixas, que eu produzo também. Tem um outro chamado... meu Deus, como é que é o nome? Que vergonha, né? O Renner, Ronaldo Renner, isso, Ronaldo Renner, lá nos Estados Unidos. Eu produzo o trabalho dele também, escrevo músicas para ele. E tem o inglês, né, que eu produzo também. Então, a gente tem um trabalho bem ativo, sabe? Tem o Silvio Brito ainda, que eu participo muito do programa dele, e sou eu quem faz as edições para ele de vídeo, essas coisas assim. A gente tem uma ligação muito grande. Tá bom, Zé. Zé, foi um prazer muito grande te receber aqui no nosso estúdio. Quero te dizer que aqui as portas estão abertas para você toda vez que você vier aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também quero agradecer ao jornal essa oportunidade, pelo convite, né? E agradecer ao Ed Soares, né? O nosso grande poeta, nosso amigo, por ter feito essa aproximação. Ed, um beijão para você e muito obrigado. Né? E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, e podem contar comigo, tá bem? Tamo junto. Tá joia. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.